Sopra dos 4 cantos. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 4. Eu quero ler com você todo o capítulo 4, para a nossa meditação nessa manhã. A palavra do nosso Deus que diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar diz: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, nuas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Esse texto, amado, é um texto muito poderoso das Escrituras. Os obreiros consagrem ao Senhor os dízimos e as ofertas. Orem por gentileza e consagrem ao Senhor. Como eu disse, esse texto é um texto muito rico. É um texto, amado, cheio de direcionamento, cheio de revelação do Espírito de Deus. Quando o escritor aos Hebreus escreveu esse texto, ele estava muito preocupado. Ele demonstra uma preocupação com os crentes que já haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele demonstra uma preocupação com os irmãos que haviam saído da religiosidade e agora estavam conhecendo o novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. E o apóstolo, escritor aos Hebreus, ele olha com uma certa preocupação da forma como alguns têm se comportado nesse novo tempo. Porque alguns se comportam como que olhando para trás, alguns agora estão como que questionando a fé, alguns agora estão como não entendendo o que é a conversão. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, entender o que é o processo da conversão.
O processo da conversão, amado, não é você abraçar uma religião, não é. O processo da conversão não é um dia você olhar e dizer, ok, finalmente eu vou me render a tal religião e eu vou me converter a tal placa de igreja. Não é isso. Conversão é algo mais profundo. Conversão é algo, amado, que não está ligado a coisas terrenas. Conversão é algo, amado, que me torna participante de algo muito grande, de algo que é impossível de se compreender sem o Espírito Santo de Deus. Quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você fez uma escolha de entregar a sua alma, você fez uma escolha de entregar o teu espírito, você fez uma escolha de agora ser feito diferente. E eu estou falando agora, amado, de um novo homem, de uma nova mulher. Eu estou falando agora de uma nova criatura, conforme está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em ser um novo homem, em ser uma nova pessoa, em ser uma nova criatura, criado por Deus e agora feito filho de Deus. É disso que eu estou falando. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava dizendo, eu quero nascer de novo, amém? E o apóstolo está aqui escrevendo aos hebreus, aos irmãos que haviam acabado de sair do judaísmo, porque agora eles olham para trás, e eles estão meio que confusos, porque eles não conseguem ter a revelação do novo caminho que eles começaram a trilhar, do novo caminho que eles começaram a andar. Eles estão um pouco confundidos, porque agora eles começam a se perturbarem, e ao invés deles encontrarem um descanso em Deus, e eu vou falar um pouco sobre esse lugar de descanso, eles agora estão num lugar de inquietação. Quando eu não entendo a obra de Deus na minha vida, isso vai gerar uma inquietação em mim. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porque é que alguns irmãos começam a andar com Deus e de repente eles começam a ter uma inquietação, e eles começam a ficar enfastiados com tudo o que está acontecendo na igreja, com tudo o que está acontecendo no reino de Deus. Alguns chegam a dizer, eu estou dando um tempo, porque eles ficam enfastiados, eles ficam como que se eles estivessem enfadados do caminho. Mas o texto diz, e o apóstolo ministra, que há um descanso em Deus para aqueles que estão em Cristo. Então, se eu me sinto enfadado na minha maneira de servir a Deus, é porque alguma coisa está errada. Diga ao irmão que está do seu lado, diga, se você se sente enfadado de servir a Deus, alguma coisa aí está errada. Se você sente um enfado, se vir a casa de Deus é um peso. Se você prioriza outras coisas, ao invés de priorizar Deus, o seu reino e a sua obra, é porque alguma coisa está errada com a sua conversão. E o apóstolo está buscando auxiliar os irmãos a voltarem à essência e a descobrirem a essência da conversão. E eu quero, pelo Espírito de Deus, nesta manhã, ministrar sobre a tua vida para que você encontre em Cristo Jesus a essência da tua conversão, a essência de quem você é em Deus. Quando eu me sinto enfastiado, e então, amado, enfadado, então eu começo a procurar coisas externas para explicar o porquê que eu não estou me sentindo bem espiritualmente. E aí normalmente nós começamos a colocar a culpa na organização. Então nós começamos a colocar culpa nas organizações. Então nós começamos a dizer que as instituições estão bagunçadas ou desorganizadas. E então nós começamos a procurar o porquê que eu estou enfadado. E de repente eles vão mais além. E eles, eu estou enfadado por causa do sistema.
e que litúrgico, né, da liturgia da igreja. Eu estou enfadado do jeito que a igreja está sendo conduzida. Então eles começam a pensar coisas criativas na mente. E se nós fizéssemos assim? E se nós fizéssemos o culto assim? E se nós introduzíssemos isso no culto? E se nós mudássemos a maneira de dizer? E se o pastor liberasse mais algumas coisas, que ficaria um pouco mais fácil? Não é isso, querido. Esse enfadamento, o fato desse cansaço espiritual, dessa exaustão espiritual, está no fato de que alguma coisa está errada na minha conversão. Ou eu estou me distanciando de Deus, sem perceber, ou eu ainda não conheci as profundezas do amor, da grandeza e do poder de Deus. Porque quando eu conheço essa grandiosidade, então eu estou firmado nele. O capítulo 4 começa com uma palavra muito séria: tememos que alguns de vós fiquem para trás. Essa palavra é muito séria. Tememos que alguns de vós fiquem para trás, por não discernir do que é que vocês estão participando. Tememos que alguns de vocês fiquem para trás, por não discernirem do que vocês estão fazendo parte. Eu quero te dizer nessa manhã, querido, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, você faz parte de algo muito grande. Ainda que você, amado, não tenha a dimensão exata, você faz parte de algo tão grandioso em Deus, que você precisa ter o discernimento espiritual. Se eu te perguntasse nesta manhã o porquê da sua conversão, o que foi que moveu você a se converter? O que foi que moveu você? O que foi que impeliu você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Por que você é crente? O que foi que fez você ser crente? O que foi que mudou na sua vida? O que foi que tocou na tua vida? Para que hoje você fosse alguém tido como convertido. Eu gostaria que nessa manhã você fizesse uma análise profunda a respeito da tua conversão. Porque é sobre isso que nós estamos tratando nesta manhã. É a tua conversão, não é a conversão do irmão que está do seu lado. Porque quantas vezes nós queremos questionar a conversão do irmão? Quantas vezes nós queremos saber o quanto que essa pessoa que está aí do teu lado é convertido? Pois eu quero te chamar nesta manhã a fazer uma análise a respeito da tua conversão. Amém, Senhor. Eu quero que você nessa manhã analise: por que eu estou aqui nessa manhã? Você já se fez essa pergunta nesta manhã? Por que eu estou nessa igreja nesta manhã? Por que eu estou aqui assentado, ouvindo esse camarada falar? O que foi que me atraiu a este lugar? O que foi que me trouxe neste lugar? Por que eu estou aqui? Por que eu ergui a minha mão agora há pouco e eu orei? Por que eu ergui a minha voz agora há pouco e eu disse: para conhecer-te mais eu me rendo? Por que eu disse isso? Por que eu disse que eu me rendo a Ele? Por que eu digo: Senhor, eu te amo? Por que eu estou aqui nessa manhã? Alguns entraram aqui nessa manhã para receber uma graça. Ou você não vai receber só a graça, você precisa receber também misericórdia. Mas você não precisa receber também apenas misericórdia, mas você precisa também do socorro do Senhor. Que nessa manhã você comece a analisar e dizer: que tipo de cristão eu tenho sido? Uma das coisas que tem me preocupado muito nesses últimos dias é o evangelho sem cristianismo. Diga comigo: evangelho sem cristianismo. Como assim, pastor, evangelho sem cristianismo? O evangelho light. O evangelho que eu digo, sou eu quem determino como eu penso que deve ser. E eu quero te dizer que isso não é cristianismo. Eu venho te dizer que isso não é cristianismo. O apóstolo, ao escrever aos Hebreus, é justamente sobre isso que ele está dizendo: nós tememos que alguns de vocês fiquem para trás e não entendam o que é cristianismo.
Vocês agora são cristãos. Vocês agora fazem parte de um povo. Vocês agora fazem parte não apenas de uma organização denominacional, numa placa de igreja, mas vocês agora fazem parte de algo espiritual muito grandioso. E o meu temor, disse o apóstolo, é que vocês não entendam do que vocês estão fazendo parte. E ele diz, porque lá atrás os nossos antepassados não entenderam do que é que eles faziam parte. Os nossos antepassados lá atrás não perceberam a grandiosidade da seleção de Deus sobre suas vidas, e eles por isso falharam, e eles por isso não entraram no descanso de Deus, porque eles não compreenderam do que é que eles estavam fazendo parte. Eu quero que você entenda nesta manhã que você faz parte de algo grandioso. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ele saber, diga assim, você faz parte de algo grandioso, irmão, irmã, você faz parte de algo grandioso. E eu quero que você compreenda o que é isto, porque cristianismo não é uma associação de crentes. Senhor, sim, meu Deus. Cristianismo é mais do que isso. Cristianismo é uma entrega. Quando eu entro no descanso, e é sobre isso que o apóstolo está falando, há um lugar de descanso em Deus. Aleluia, Senhor. Há um lugar de descanso no Senhor. Ele diz assim, olha, eles ouviram uma pregação, mas a pregação não lhes serviu para nada, por causa da sua incredulidade. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você é um crente que vive de pregação em pregação, você ainda não é verdadeiramente um cristão. Se o que faz levantar a sua vida, que o que faz sustentar a tua comunhão com Deus é você vir aqui a cada domingo escutar uma pregação desse pastor, então você ainda não sabe o que é ser cristão de verdade. O apóstolo diz aqui, olha, porque a pregação que eles ouviram não lhes aproveitou para nada. Sabe por quê? Porque eles não permitiram a palavra trabalhar neles. E eu quero dizer para você nesta manhã que você precisa permitir a palavra de Deus trabalhar em você. Para isso, eu tenho que estar aberto e eu tenho que entrar no descanso de Deus, para que eu possa permitir esta palavra trabalhar em mim. O lugar de descanso em Deus, amado, é um lugar de submissão ao controle do Espírito Santo. Um lugar de descanso em Deus é um lugar onde eu me submeto ao controle do Espírito Santo. Você entende a seriedade disso? Amém? Preste-me atenção, porque às vezes as pessoas dizem, não, o Espírito Santo de Deus controla a minha vida. Não, o Espírito Santo de Deus é quem governa todo o meu ser. Aí eu venho e digo para você, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E aí você diz assim, não, mas não é bem assim. Eu não acho que tem que ser tão sério assim. Espera lá. Você encontrou um descanso em Deus, mas não tem descansado que Ele governe a tua vida? Você é incapaz de descansar em Deus, que Ele vai controlar todo o teu ser. Você é incapaz de entregar tudo, porque o lugar de descanso em Deus é um lugar onde eu descanso e onde eu entrego tudo. Amém, Senhor. E eu venho convidar você nesta manhã para entregar tudo a Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que entraram aqui com uma preocupação tremenda. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão numa correria doida, tentando governar a sua própria vida. E eu quero te anunciar nesta manhã que existe um lugar de descanso em Deus.
Senhor. Sabe o que é muito lindo nesse texto? É que mesmo eles entrando na terra prometida, eles não entraram no descanso. Você entende isso, amém? O texto diz: se eles tivessem entrado no descanso, não encontraria lugar para Josué dizer posteriormente a respeito de outro dia, que Deus levaria eles a um descanso. E eles poderiam dizer a Josué: mas nós já entramos na terra prometida, mas você não entrou no descanso. Você entende isso, amém? Ah, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas não entrou no descanso, porque você ainda não entregou o governo a Ele. Porque você tem tentado governar a tua vida, porque você tem tentado governar tudo e todos à tua volta. Você ainda não entrou no descanso, embora já tenha visto a promessa, embora já tenha experimentado a promessa. Entrou na promessa, mas não entrou no descanso. Obrigado, meu Senhor. Você entende isso, amém? Amém. O que é quem está vivendo a promessa, mas não tem entrado no descanso? Isso serve para quem tem chamado, isso serve para quem tem ministério, isso serve para aqueles que estão tentando dar um sentido à sua vida. Você não precisa tentar dar um sentido à sua vida. Se você entrar no descanso do Espírito e você entregar completamente a Ele, é Ele quem vai dirigir todos os teus passos. Mas para isso tem que haver uma entrega, porque senão, querido, a pregação não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Eu posso ser usado por Deus, trazer uma palavra revelada para você. Eu posso ser usado por Deus e pregar algo que você diz assim: uau, meu Deus, é o Deus falando comigo. Mas se isso não for acompanhado da tua fé, essa pregação não vai servir para nada. Porque para se entregar verdadeiramente, para se lançar verdadeiramente numa vida completamente comprometida com Deus, você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle de todas as coisas, que a tua entrega é genuína, que a tua conversão é de verdade, que você não tem mais que flertar com o mundo. Tem crente que entrega mais ou menos para Deus. Tem crente que entrega a vida para o Senhor, mas ainda continua com alguns rudimentos do mundo governando sua vida. E aí, amado, não tem descanso, não fica em paz, chega para adorar diante de Deus, fica morrendo de medo de manifestar um demônio e dizer: o que você fez? Tem crente que quando manifesta um demônio, ele dá no pé, vai me entregar, vai dizer tudo. Por quê? Porque não está com a vida completamente entregue. Começamos a adorar, e quando começamos a sentir a presença de Deus, o crente já começa a falar: ai, eu não sou digno, ai, que medo, ai, Senhor, não revela não deixa o pastor ver, não deixa saber. Eu digo: eu estou vendo, mas ai, misericórdia. Porque não tem uma vida completamente comprometida e entregue ao Senhor. Crente amado que é crente não tem nada a esconder. Crente amado que já entregou completamente o domínio da sua vida para Deus, entrou no descanso. Aceitou a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e essa obra agora, amado, trabalha em minha vida. Eu entrei no descanso. É Ele que está trabalhando em mim, é Ele que está me aperfeiçoando, muito embora eu ainda não seja perfeito. Ele está trabalhando uma obra de aperfeiçoamento em mim. Você entende isso, amém? Quando eu olho, amado, digo assim: não tem nada a ver, isso é coisa, doutrina de igreja. Certa vez eu estava aconselhando alguém a respeito de algo que essa pessoa estava falando, e eu mostrei dentro da palavra. E a pessoa diz assim: pastor, não tem nada a ver, é só uma coisinha, é só uma coisa corriqueira. Você quer ver uma coisa? Tem algumas pessoas que ficam loucos comigo. Por quê, pastor? Por causa do Natal. Ai, pastor, pensei que esse ano ia passar batido.
Não posso deixar batido. Não é fogo de palha não, querida, é convicção mesmo. Aleluia, Senhor. Tem pessoas que dizem assim: pastor Maurício tem uma visão distorcida do Natal. Pastor Maurício diz assim: esse negócio de árvore, essa coisa aí, tem um tal do Nimrod, eu não entendo muito bem. Quer saber? Não tem nada a ver. Aí nós vamos lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 21 e verso 22, o Senhor dizendo assim: olha, não ponha nenhuma árvore no meu altar, porque isso é referência a Baal. Não ponham estátuas, então não faz o presépio e não ponha árvore. Deuteronômio 16, 21 e 22, Jesus não tinha nem nascido ainda. Mas eu acho que não tem nada a ver. Tá lá, né? Tá na Bíblia. Mas assim, ó, se a gente der um jeitinho, encaixa. Se a gente der uma forçadinha, encaixa. E ele disse expressamente: não ponham árvores no meu altar, porque isso é uma referência ao poste ídolo de Baal. Não quero. Deus, mas eu sou cristão, o Senhor vai ter que aceitar, é o meu sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é obrigado a aceitar nada teu. Ele não é obrigado nem te aceitar, quanto menos o que você faz, tá? Mas eu respeito. Se você quer lá, pendura os teus penduricalhos lá, fica à vontade. Você vai se ver com Deus, não é comigo? Te respeito. Pastor, você vai me disciplinar se eu fizer? Querido, eu não. Só vou ter pena de você que não entrou no descanso ainda. De entregar todas as coisas. Tem gente que diz assim: não, já entreguei tudo para Jesus. Daí o pastor diz assim: tal da árvore. Não, minha árvore ninguém toca. E entregou tudo, né? Esses dias eu vi um pastor, eu vou gravar um vídeo, você não se ofenda, tá? Que eu vou gravar um vídeo um pouco pesado sobre esse assunto. Eu vi um pastor esses dias dizendo assim: tem nada a ver, rapaz, sou eu que estou dizendo, põe a árvore, rapaz. Eu digo: uau, verdade, Jesus deve ter nascido debaixo de um pinheiro, né? Você entende isso? Amém. Não é só sobre isso, tá? É que eu me lembrei que nós estamos chegando perto de dezembro, que algumas pessoas postaram na internet um desses dias dizendo assim: o Estraga Natal está chegando aí, Era para mim. Lá vem o Estraga Natal, Tem até um nome, né, de um capiroto aí, né? Que nos Estados Unidos eles dizem, né? É o Estraga Natal. Como é o nome do trem lá? Olha lá, o tal do Grêmio. Disseram: o Grêmio vem chegando aí, o Grêmio, né? Mas está dentro da palavra de Deus, querido. Você entende isso? Amém? Pessoas que estão adequando o Evangelho às suas próprias convicções. O apóstolo está dizendo: irmãos, eu estou percebendo que vocês aceitaram a Cristo, mas o judaísmo continua forte nas suas vidas. Os rituais, os sacrifícios, vocês continuam praticando as mesmas coisas, dizendo: não tem nada a ver. E o apóstolo diz: o meu temor é que você fique para trás. Diga ao irmão que está do seu lado: o meu temor é que você fique para trás. O meu temor é que você fique para trás. É por isso que tem alguns que não crescem. É por isso que tem alguns, amados, que não rompem. O Hebreus inteiro é sobre isso. Capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: irmãos, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Não era para eu ficar voltando falando nessas coisas, porque se você verdadeiramente tivesse entrado no descanso de Deus, vocês já teriam compreendido. Aleluia, Senhor. O que é cristianismo.
E assim, vocês já não podem experimentar alimento sólido, mas eu tenho que ficar no leitinho com vocês e cheio de dedos para não perder você. Ó, deixa eu te dizer, se você quer fazer a árvore de Natal, o problema é teu, tá? Eu não quero te perder também não por causa disso, tá? Eu vou no leitinho com você. No dia que você se tornar pronto para comer comida sólida, nós damos comida sólida. Isso ok. Amém? Sei. Teve 3 amém aí, morrendo de raiva. A Bíblia diz que aquele que ainda se alimenta de leite é porque ainda é criança no entendimento. Está no verso 13, capítulo 5, verso 13 de Hebreus. Paulo está dizendo, eu atribuo que seja Paulo que escreveu aos Hebreus, não assinou a carta ou a epístola, mas eu atribuo que seja o apóstolo Paulo. Ele diz assim: irmãos, cristianismo é algo além. É viver uma vida tirando os olhos do que é terreno e viver uma vida com os olhos fitos em Deus. Os céus é o meu alvo, os céus é o meu destino. Eu vou caminhar para a glória. Tudo mais perde o sentido, tudo mais perde o valor. Eu caminho para a glória. Você entende isso, amém? Quando você entra nesse descanso, não basta apenas ouvir o Evangelho, não basta apenas saber o Evangelho, tem que acreditar e viver o Evangelho. Aleluia, Senhor. Você precisa deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Você precisa deixar ser levado pelo Espírito de Deus, porque ainda há um repouso. Amém, meu filho. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Sabe o que é isso, querido? É você viver uma vida cristã completamente entregue a Ele. E eu quero chamar você para uma consciência plena, querido. Eu não vivo com você 24 horas, eu não sei o que você pratica. Eu não sei o que você fala pelas minhas costas. Quando você diz assim: isso é a visão do pastor, a minha visão é diferente. O pastor, eu quero dizer que o pastor não tem uma visão. Eu só prego o que está na palavra. Amém? Eu só prego o que está na palavra. Então a palavra de Deus é a minha visão, e é por ela que eu ando. O apóstolo chama exatamente para isso. E ele diz: olha, há 2 coisas que você precisa compreender e experimentar quando você entra no descanso. É a palavra de Deus que rege a tua vida. Você entende isso, amém? Quando você entra no descanso, ou nessa entrega, ou você entrega o governo para Deus, a primeira coisa, eu sou regido pela palavra de Deus. Então essa palavra, que é mais cortante do que espadas de 2 gumes, que é poderosa para dividir juntas medulas, alma e espírito. Então eu sou guiado por esta palavra, e essa palavra me leva a viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então a tua vida é regrado pela palavra. Você sabe o que eu tenho estado preocupado? É com os sábios desse mundo, né? Você já viu como tem sábio nesse mundo? Você já viu como tem sábio nesse mundo? Não, se você abrir o Facebook, é uma sabedoria plena, né? Eu fico chocado com tanta sabedoria. Todo mundo tem um conselho, todo mundo tem um consenso, né? Todo mundo tem um conceito. Às vezes eu paro e começo a analisar, eu não dou conta de ficar muito tempo, né? Mas o pouco que eu consigo, eu até me divirto, porque cada um tem uma palavra superior à do outro. Cada um tem um entendimento diferente do outro, não é assim? Não tem nada a ver. Essa é a palavra que mais é ouvida dos sábios, né? Deste mundo. Não tem nada a ver. 1 Coríntios 3,19, a palavra de Deus é assim: a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Quanto mais eles... É tão interessante que quanto mais o ser humano se torna intelectual, ele se torna menos espiritual.
E eu vou te dizer uma coisa, e eu quero que você não se ridicularize comigo, mas quanto mais a pessoa pensa que é sábio, intelectual, mais ridículo ele fica. É verdade. Você já conversou com alguém que sabe tudo? Você já conversou com alguém que porque fez uma faculdade, não tem nada contra quem fez faculdade, tá, querido? Faz, trabalha e ganha dinheiro, mas não pensa que você é o último sábio da terra. Porque leu um livro. Isso não é sabedoria. Isso pode até ser conhecimento, mas isso não é revelação. O meu entendimento é sobre isso, é isso. E a segunda questão séria, depois da palavra, eu entender o sacerdócio. Diga ao irmão que está do seu lado, compreender a palavra e entender o sacerdócio é o que te faz permanecer no descanso de Deus. O apóstolo vai tratar do sacerdócio de Jesus de uma forma tão profunda nesse lugar, fazendo-nos entender que Cristo é um sumo sacerdote, que pode me entender completamente, que pode saber das minhas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas que você está sendo tentado, embora ele não tenha pecado em nenhuma delas. Jesus não é um sacerdote da linhagem de Arão, que precisa de sacrifício por si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, está aqui no livro de Hebreus. Nós não temos tempo para dissertar sobre isso. Mas quando eu entendo, amado, que o sacerdócio em mim é um sacerdócio eterno, aleluia, Senhor. Quando eu entendo que eu tenho um chamado maior do que simplesmente me sentir bem. O chamado de Deus na sua vida é maior do que você possuir riquezas. O chamado de Deus na sua vida é maior do que você ter uma boa poupança, um save. É maior do que isso, querido. O teu sacerdócio é maior do que tudo aqui nessa terra. O que Deus impetrou sobre a tua vida, o que Deus colocou sobre a tua vida, querido, é algo tão grandioso. E Deus chamou isso de sacerdócio. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus colocou algo na tua vida e chamou de sacerdócio. Se você não entender isso, você ainda não se converteu de verdade. Sacerdócio. O chamado, a entrega, o trabalho, o serviço. Muitas vezes com dores. Não pense que você vai exercer o teu sacerdócio, amado, apenas na doçura. Vai ter dias amargos. Vai acontecer dias de dores para você. Às vezes começa a acontecer alguma coisa contrária na vida do crente, ele já pensa em desanimar. Ele já pensa em desistir. Ele já começa a praguejar Deus e o mundo. E a dizer, onde está a fidelidade de Deus? Eu quero que você entenda que mesmo em meio às dores, você precisa exercer o teu sacerdócio. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus é homem experimentado em dores, para que o sacerdócio dele seja aprovado, para que o sacerdócio dele seja real, para que o sacerdócio dele seja verdadeiro. Assim você, como um bom cristão, tem gente que pensa que quando ele entrega a vida para Jesus só vai acontecer coisa boa. Ele nunca vai perder o emprego, ele nunca vai ter prejuízo, ele nunca vai sentir dores, ele nunca vai ter tribulação, perseguição, tentação. Ele pensa que quando ele entrega a vida para Jesus, acabou. E quando essas coisas começam
começam a surgir na sua vida, então ele começa a voltar atrás. E a pregação então não começa a não ter efeito mais nenhum na sua vida. A pregação só tem efeito quando eu digo: olha, você é escolhido do Senhor, você é o mais que vencedor, e você diz amém, essa palavra é para mim. Começa a perder alguma coisa para ver, aquela palavra já não tem efeito, porque a fé não é ativada. Para cumprir esse sacerdócio regrado pela palavra de Deus, a tua fé precisa ser ativada todos os dias. Diga ao irmão que está do seu lado: a tua fé precisa ser ativada todos os dias. Se a tua fé não for ativada, querido, esse sacerdócio não irá se cumprir. Mas com a fé completamente ativada, então a pregação vai fazer efeito, a palavra vai fazer efeito, o sacerdócio vai ser genuíno, você vai cumprir a palavra de Deus. Por que Deus está dizendo isso? Porque lá no capítulo 19 de Êxodo, o povo está saindo da escravidão, o povo de Israel está indo para a terra prometida. Quando chega diante do Sinai, Deus revela para eles o porquê Deus arrancou eles da escravidão. E Deus diz: diga ao meu povo para subirem no monte, porque eu vou transformar eles numa nação de sacerdotes. Aleluia, Senhor. Sabe o que eles disseram? Moisés, volta para Deus, seja você o nosso sacerdote, porque se nós formos sacerdotes, nós vamos ter que abandonar um monte de coisa, nós vamos ter que entregar um monte de coisa, e nós vamos ter que viver uma vida somente entregue para Deus. Seja você um sacerdote. Aí você sobe lá, ouve o que Deus tem e prega para nós, e aí a gente obedece. E aí entrou a desobediência, porque eles rejeitaram o sacerdócio. Eu quero dizer para você nessa manhã: não rejeite o sacerdócio de Cristo que está na sua vida. Você nasceu para ser santo. Você nasceu para ser santo. E não adianta, ainda que você queira viver, eu já estou encerrando, para nós passarmos a Santa Ceia. E não adianta, ainda que você queira viver uma vida dupla, você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus diz, amado, que todas as coisas estão nuas diante dele. Amém, Senhor. Até o que você faz escondido está nu diante dele. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde eu fugirei? Como me esconderei do Senhor? Eu não tenho como me esconder de ti. Eu quero, Senhor, reter firmemente essa confissão. Verso 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Você que tem entregue a sua vida para Jesus, deixa eu conversar um pouco com você. Você tem mantido a tua confissão em todos os momentos da sua vida? Você tem mantido a confissão de que Ele governa tudo em você? Amém, Senhor. Amém, meu Você tem dito, Senhor, seja na alegria, ou seja na dor, seja na tristeza, ou seja na saúde. Você continua dizendo: bendito é o Senhor. Aleluia, meu Senhor. Bendito, meu Deus. Você continua dizendo: eu sou de Cristo, ou você continua enfadado? Eu vou dar um tempo. Eu quero que você saia daqui nesta manhã com o teu compromisso renovado em Deus. Amém, Senhor. Há uma necessidade de nessa manhã nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Há uma necessidade nessa manhã de você renovar a tua aliança com Deus e dizer: Senhor, eu quero viver somente para Ti. Eu não quero viver um evangelho sem cristianismo, mas eu quero viver um evangelho cristocêntrico. Eu quero viver um evangelho centralizado na pessoa de Jesus. Ser cristão, amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Ser cristão é reproduzir em mim a pessoa de Jesus.
Se você ainda não entende por que você entregou a sua vida para Jesus, eu quero deixar bem claro para você nessa manhã. Sabe por que você entregou a sua vida para Jesus? Não é simplesmente para você não ir para o inferno. É para você reproduzir Jesus na sua vida. Jesus precisa ser reproduzido em mim. Quando Cristo for reproduzido em mim, então eu vou estar alcançando a varonilidade. Eu vou ter deixado de ser criança no Espírito. É um desafio lançado à igreja. É um desafio lançado para os crentes desse último tempo, dessa última hora. Porque eu quero que você entenda, querido, que não dá mais tempo para nós brincarmos e sermos crentes. Porque Jesus está voltando. E somente aquele que tiver a identidade, aquele que tiver a identidade de Cristo, poderá ir com Ele, morar nos céus. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão nessa manhã. Nós iremos participar da ceia do Senhor. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de cristão você tem? Que tipo de cristianismo você tem vivido? Jesus Cristo, um texto muito conhecido, Mateus 28, aliás, Mateus 11, 28. Onde a mim todos vós estáis cansados. Porque você faz parte de uma igreja. Não crente porque você faz parte da religião dos crentes. Mas crente porque você reproduz o sacerdócio de Cristo na sua vida. Porque você é regido pela palavra de Deus. Você é regido pela palavra de Deus. E se você é regido pela palavra de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Nós iremos participar dessa ceia do Senhor com um discernimento do que é isso. Eu vou participar. Eu sou cristão. Eu tenho recebido o Senhor também nos entreguei. O Senhor Jesus também tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: se tiver dado por vós, fazer isso. Semelhante modo, esse cálice é a nova aliança. Fazer isso todas as vezes. Todas as vezes que comemos. Aquele que entre vós em mim.
Tenha